Agora são 4h01 da tarde aqui no Brasil. Já são, portanto, aí 9h01 da noite em Roma e você acompanha com a gente a fumaça preta saindo da chaminé instalada em cima da Capela Sistina, onde os cardeais da Igreja Católica estão reunidos para escolher um novo Papa. Fumaça preta, portanto, indicando que a Igreja ainda não tem um novo pontífice. Os cardeais não chegaram a um consenso, a um acordo sobre quem deve ser o novo líder da Igreja Católica. Ou seja, a primeira votação não teve um resultado conclusivo. 133 cardeais votando dentro da Capela Sistina. Para que haja consenso em relação ao nome, é necessário pelo menos que se tenha aí 89 votos. Vamos então direto à Basílica de São Pedro, a Praça São Pedro, lotada da multidão. Você vê aí os fiéis todos aglomerados, aguardando com muita ansiedade esse anúncio do Vaticano e, portanto, o resultado que vem da Capela Sistina. Repetindo aqui, fumaça preta, não há definição em relação ao novo Papa. William Bonner, ao vivo aqui comigo, na programação da Globo. Um prazer, um privilégio receber o William Bonner direto, portanto, da Praça São Pedro, com todas as informações e os nossos repórteres mobilizados também. William, boa noite para você, bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença. Boa tarde, Trali. Como você sabe, como sabemos todos, era essa mesma expectativa de que a fumaça fosse preta. Normalmente, essa primeira votação tem um caráter simbólico para os cardeais, eles homenageiam uns aos outros, às vezes demonstram ali amizade. Mas é fato também, Trali, público que nos acompanha aqui na Globo, é fato que mesmo especialistas no assunto já estavam se entreolhando, dada a demora para essa fumaça surgir. Foi se criando um clima de ansiedade imensa aqui na praça, que agora se traduz numa, vamos dizer, decepção para milhares de pessoas, de certa forma, que começam a deixar a praça. Mas eu tenho aqui ao meu lado o Gerson Camarote, que é um especialista no assunto, e ele pode explicar aqui para a gente quais seriam as possíveis explicações, na verdade, para os possíveis motivos para esse atraso. Um deles você mencionou, é o próprio número de cardeais, né, isso. Camarote? Boa tarde. Boa tarde, Bonner, boa tarde a todos. Olha, de fato, chama muita atenção. Primeiro, já era o resultado esperado, a fumaça preta, ou seja, é muito difícil você criar um consenso já no primeiro escrutínio, isso é muito raro isso acontecer. Mas, do ponto de vista prático, o que chamou hoje a atenção não foi a fumaça preta, foi justamente a demora para sair. Mesmo, Bonner, chama a atenção, estava conversando, trocando mensagens com alguns prelados no Brasil, mesmo com um número maior de cardeais, são quase 2 dezenas a mais do que o conclave passado, agora são 133 cardeais, boa parte a gente tem um colégio de novatos, são né? novatos. 108 são novatos, nunca participaram, inclusive quem está presidindo, Pedro Parolin, é novato, porque ele foi criado em 2014, cardeal. Então, mas mesmo assim não se explica tanta demora. É porque, para o público compreender essa, digamos, desconfiança que começou a surgir, inclusive entre pessoas especializadas. Quando o escrutínio chega ao nome de um vencedor, com 2/3 dos votos, aí é preciso cumprir um ritual próprio. Pergunta-se ao vencedor se ele aceita o cargo, começa-se também a produzir as roupas que ele vai vestir, para que depois surja aqui. Então, obviamente, a expectativa em torno desse anúncio, dessa fumaça que tanto demorou, foi alimentando uma desconfiança de que talvez os cardeais
sei lá, em nome de uma necessidade histórica de firmar uma unidade, algo simbólico assim, tivessem combinado algo diferente. Mas eu confesso, isso é do não especialista e alguns outros, mas o nosso camarote aqui começou a olhar para mim assim, quando eu falava, olha, será que os cardeais estão fazendo alguma coisa diferente? Você olhou para mim e ficou pensativo. É verdade. Mas é porque realmente foi uma demora muito fora do padrão, né? Tudo está em segredo, né? O conclave todo ele é em segredo. Depois a gente pode até ficar sabendo alguma coisa que vai escapar. Às vezes pode ter tido até um erro de protocolo no início ou alguma dificuldade inicial que justifique praticamente quase 2 horas a mais do que era a expectativa inicial, por volta das 7 horas da noite. Mas, enfim, o que é que a gente tem de prático? Nesse primeiro escrutínio, normalmente, são apresentadas as primeiras candidaturas, digamos assim, para explicar de uma forma mais simples, os primeiros nomes com mais visibilidade. Aqueles que emergem mais naturalmente dos próprios cardeais. Dos próprios cardeais, Bonner, exatamente isso. Então, em alguns momentos, você já vai ter nesse primeiro escrutínio nomes com 15 votos, com 20 votos, até um pouco mais do que isso. E aí as candidaturas começam a ser colocadas para os escrutínios seguintes. A expectativa também é que não passe de sexta-feira. Por quê? Porque passando de sexta-feira já entraria para o 4º dia de conclave. E isso seria um sinal, Bonner, muito forte de uma igreja fraturada. Então existe uma consciência, isso foi dado hoje para concluir. O cardeal Giovanni Battista Re, que foi o que fez, responsável pela homilia, presidir a missa, de que a igreja era preciso estar unida na sua diversidade, na sua pluralidade. Então, o que a gente deve ver, essa expectativa, inclusive, dos cardeais brasileiros, é uma solução até sexta-feira, mas tudo a conferir. Bonner. Muito bem. Amanhã, então, temos rodadas de votação de manhã. Se não houver ainda um vencedor, 2 votações de novo à tarde. Estaremos aqui acompanhando com você na Globo. Tralli. Obrigado, William Bonner, Gerson Camarote, um prazer tê-los aqui. E a qualquer momento nós voltamos na nossa programação com informações ao vivo do Vaticano, de Roma, da Itália, com os nossos correspondentes todos. E também, logo mais à noite, William Bonner ao vivo para você, direto do Vaticano para o Jornal Nacional. JN, lembro aqui, começa mais cedo, 7h55, hora de Brasília. Muito obrigado e continue conosco.